Opa! Meu nome é Manutório e sejam bem-vindos ao Budgel. Pera, tem algo errado. Opa! Meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pro vídeo de hoje eu quero falar sobre elas, as melhores lendas do set de Edge of Eternities, a mais nova coleção de... Ei, sai! Um de cada vez. Calma. Enfim... A Wizards lança coleções demais, como deu pra ver. Logo, eu escolhi aqui as 8 melhores lendas desse set, independente de preço, já vou deixar claro, para que você possa se inteirar da coisa toda. E rapaz, tente logo pelo menos umas 3 opções que eu tô achando imperdíveis aqui pra montar, pra jogar aquele comandinho da galera, da amizade. E a gente vai ver isso aqui juntos. Assim como o Budgetório, também está junto da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção e beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. E seja enfeitando o seu setup ou dando mais personalidade aos seus decks para os seus amigos e amigas da lojinha verem, você não vai ficar na mão. Então use o cupom Budgetório5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo a melhor box pelo melhor preço. Enquanto você estiver aí na descrição, aproveita para ajudar o canal se você quiser no apoia.c/budgetóriocmd. É realmente importante, pois isso aqui só é possível graças ao apoio contínuo da galera, beleza? Então beleza. Sem mais delongas, vamos passar para as melhores lendas de EOE que não estão em nenhuma ordem específica. Hagosh, Gastronauta Hábil. Como de praxe, eu não tenho a tradução das cartas, né? Então a gente vai de improviso. E por 2 manas quaisquer, uma vermelha e uma branca, a gente tem uma criatura lendária, Cidadão Lagosta 2/2, que diz que os artefatos que você controla são comidas, além de seus outros tipos. E eles têm pague 2 manas, vire essa carta, sacrifique-a e você ganha 3 pontos de vida. Igual uma comida mesmo. Porém, você pode pagar uma mana qualquer, virar o Hagosh e sacrificar uma comida para que ele cause 3 pontos de dano a cada oponente. E no início de cada etapa final, se você ganhou pontos de vida, neste turno, desvire Hagosh. E para surpresa de absolutamente ninguém que me conheça, esse bicho já é um dos meus favoritos do set inteiro e por bons motivos. Primeiro, pois ele usa daquele espaço de design Boros que tanto me alegra, trazendo artefatos não somente como o outro supertipo dos equipamentos, mas sim como algo a ser explorado e interagido. Tipo com o Sapior Forte lá em Strixhaven, os Orgir da vida, lembra? E o segundo motivo para eu gostar disso tudo é que esse é o tipo de deck que brinca muito com a minha imaginação. Pois ele, sabe, tem aquele molho que faz você pensar imediatamente num monte de cartinhas super sinérgicas que ficariam incríveis aqui, gerando um real desejo para montar essa lista juntando todas essas sinergias. O Hagosh é uma bomba de valor, uma das piores cores para se gerar valor, e nós vamos nos aproveitar disso. Porém, primeiro vamos resolver algumas coisas, começando pelo maior conflito do baralho, pois se tivermos que sacrificar 2 artefatos por turno, um para causar dano e o outro para ganhar vida desvirando o nosso comandante, rapidamente ficaremos sem fichas. Logo, eu sugiro fortemente o uso de efeitos que concedem vínculo com a vida para o Hagosh, permitindo com que paguemos somente 1 mana, sacrifiquemos um artefato para causar dano e a gente ganha vida desvirando e fazendo maldade. Resolvida essa primeira questão, a segunda peça para o sucesso aqui envolve encontrar o que sacrificar. E por sorte isso tá longe de ser um problema, seja pelas grandes quantidades de fichas que essas cores geram, como também por conta de outro arquétipo já existente, o de Eggs. De forma que eu focaria sim em utilizar uma grande quantidade de cartas como Terrarion, Gnomo do mercado inclusive, é até melhor pois ele ganha 1 de vida, dentre outros. Se você quiser, eu acho que até tem um ângulo de jogo na hora de montar esse baralho, que é de focar em criaturinhas artefato. Vai ser algo bem benéfico, pois esse tipo de baralho acaba falhando em se defender no início do jogo, de forma que esses bichinhos vão servir de champ blocks, que ainda podem ser sacrificados para que aquela criatura gere mais valor. Quando você junta todas essas peças, que a gente chama de enablers em inglês, é possível até mesmo causar 12 de dano por turno com este carinha, e não falta combustível para usar isso em 2025 com tantas cartas que geram fichas de artefato para a gente. Mimenon, o braço direito. E por 5 manas, 3 quaisquer e 2 azuis, temos uma criatura lendária, Conselheiro Água Viva 3/4 com voar, que diz que você pode olhar o card do topo do seu grimório a qualquer momento, você pode conjurar mágicas de artefato do topo do seu grimório, e artefatos que você controla tem. Vire-o, adicione um mana azul. Gaste esse mana apenas para conjurar uma mágica de qualquer lugar que não seja a sua mão.
E olha, o ano é 2025 e eu acho que isso aqui tá perto bastante do original. Seja bem-vindo de volta, Urza, Grão-Lorde Artífice. Brincadeira, a situação aqui não é tão séria assim, igual quando saiu o Urza e todo mundo falou, nossa, a carta mais quebrada de todos os tempos. E de fato, é estupidamente forte. Mas o Mimenon, ou a Mimenon, não sei, certamente me pegou desprevenido, e isso é algo bem bom. Já que, afinal de contas, esse é um design estranhamente familiar, pois comparado ao Urza, temos que o maná azul gerado tem uso mais restrito, temos uma habilidade que dá para argumentar que é pior, pois se tiver algo no topo que não seja artefato, nós estamos travados, além de que isso aqui custa 5 manas e não faz um golem enorme. Pra mim, todas essas limitações, na verdade, são feitas para o bem, pois mesmo nas 99 dos decks mais inocentes, o Urza era simplesmente forte demais. Botar estes freios no Mimenon permite a construção de um deck que é similar, que ainda possui uma sólida vantagem de cards, e sem invalidar nada que já estava sendo usado no formato. Dito isso, ao contrário do Urza que não precisa de tantos artefatos assim para fazer maldade, eu recomendaria que pelo menos metade do seu deck aqui fosse de artefatos. Talvez indo até mais longe ainda, uns 60 cartas, eu pessoalmente tentaria ficar nesse flavor. E isso não é feito à toa de forma alguma, pois quanto mais cartas artefato, maiores as chances de você poder conjurar algo do topo. Isso dá um bom agro com cartas tipo Alma de Nova Firexia, Canhoneiro Capa, Unctus, Redutores de Custo, e por aí vai. Cartinha sólida que traz uma nova opção viável para quem não queria explodir o mundo no meio com Urza. Tanuk, segundo em comando resoluto. Uma criatura lendária por 4 manas, 2 quaisquer e 2 vermelhas, piloto Kavu 3/5, que diz que as outras criaturas que você controla possuem ímpeto. Ele também diz que cards de artefato e cards de criatura vermelha na sua mão têm a habilidade de Warp, por apenas 2 manas quaisquer e 1 mana vermelha. E ele te lembra, né, que essa habilidade significa que você pode conjurar um card da sua mão pagando aquele custo de Warp, e exile aquela permanente no início da sua próxima etapa final. E em seguida, poderá conjurá-la do exílio em um turno posterior. Cara, tem tanta coisa que eu gosto a respeito desse carinha aqui que é difícil até mesmo de articular tudo. Sério mesmo. Pois o Tanuk, com toda certeza, é mais uma tentativa de design do tipo Sneak Attack na zona de comando que eu tanto admiro. Esse é um nicho que já estava sendo preenchido bem, basicamente pelo púrpuro do sangue brônzeo, mas eu acho que o Tanuk resolve o problema que era perder o acesso àquela criatura num turno futuro. Em troca de algo crucial, é claro, pois não tem almoço de graça, que é não poder sacrificar o bicho que ele põe em jogo. E só pra exemplificar, eu tô querendo dizer que o Púrpuro podia botar um simulacro solene em jogo, e no fim do turno ele seria sacrificado te comprando um card. O Tanuk, por outro lado, consegue fazer o simulacro por 3 manas, e depois podemos conjurar aquela criatura mais uma vez, acelerando um segundo terreno do Grimório para o campo de batalha, num turno posterior pagando 4 manas. E essa é uma troca justa, pra ser sincero. Tem cartas que uma lista prefere em vez de outras. E eu acho que o Tanuk pode ser bem mais forte se focarmos em coisas como efeitos que criam fichas de criaturas. Tipo aquele Hit Shimmer da vida. Nosso amigo Kavu já vai fazer efeitos GTB 2 vezes, e se tivermos como fazer um monstrengo de 8 manas por apenas 3, e ainda o clonarmos, isso é tudo de bom. É uma lógica meio Reanimator da vida, sabe? A primeira vez a gente vai fazer ele por um custo reduzido, e a segunda a gente já pensa a respeito. Mas de verdade, tem cartas que são tão fortes, mas tão fortes, que só precisam ser feitas uma vez. Me diz aí, pois eu tô realmente curioso sobre algo dessa vez. Você tá de olho na coleção de Edge of Eternities? O tanto de coleção que tem saído tem distraído a sua atenção, ou até mesmo te deixado talvez insatisfeito? Comentei abaixo, eu sempre leio os comentários, eu gosto muito, né? Só seja respeitoso como sempre, pois eu vou adorar saber. A Estação Diretriz Infinita. Um artefato lendário por 1 mana de cada cor. Lembrando agora, é claro, que veículos e naves espaciais lendários podem ser seus comandantes desde o lançamento dessa coleção. E a diretriz diz que, quando ela entra, cria uma ficha de criatura artefato robô em color 2/2 virada para cada permanente multicolorida que você controla. E essa carta tem a nova mecânica de estação, e conforme está explicado ali no textinho, significa que você pode virar outra criatura que você controla e colocar marcadores de carga iguais ao seu
poder nessa nave espacial. E você ativa essa habilidade de estação apenas como feitiço. No canto esquerdo você vai ver ali o número 12, que significa que ela vai se tornar uma criatura artefato quando tiver o nível de marcadores 12 ou mais, onde ela se torna um 7/15 com voar, que diz que, sempre que de estação diretriz infinita atacar, compre um card para cada permanente multicolorida que você controla. Isso daqui é uma quantidade enorme de texto para um comandante absolutamente simples de se jogar e de se entender. Não que eu tenha alguma ideia, sabe, de como poderíamos diminuir isso aqui tudo, mas o trauma não é muito grande, é só da primeira vez que dá um susto. E meus amigos e amigas, que carta. O nicho de jogar com multicoloridas já estava bem servido no geral, com cartas como o Jared Cartalion, que cria aquele Kavu e coloca marcadores, o Niv Mizzet Tiborne, que foca mais especificamente em duplas de cores, ou até mesmo com o underrated Jensen Cartalion, que te força a usar todas as 5 cores, mas que provém correção de manas e fichas de anjo, além de ser baratinho. Se quisermos usar isso aqui, temos que sempre nos fazer a pergunta que é vital para todas as listas 5-color, que é onde queremos chegar com essa estratégia. Pois, no geral, é muito simples perder o foco no mar de opções que esses decks têm, para os 99, gerando uma lista que faz um pouco de tudo, mas não é boa em nada e só possui um monte de staples genéricas. E apesar de eu ter uma incontrolável vontade de mencionar um deck de criaturas artefato aqui, pois eu gosto desse tipo de deck, e a estação cria exércitos de robozinhos 2/2, eu creio que uma lista de lendas é muito mais prudente no geral, pois com lendas que crescem o nosso time como Jodar, rapidamente alcançamos os 12 marcadores da estação, e com lendas que interagem ou com marcadores ou fichas, podemos muito bem interagir com as vantagens que a estação nos provém. Outro incentivo para seguir esse tema de lendas é como que frequentemente temos criaturas lendárias agressivas que melhoram nosso time no combate. Isso é sinérgico por si só, mas se torna essencial caso queiramos que a estação cause dano de comandante letal, subindo esse 7 de poder para 11, finalizando com 2 hits apenas, isso se não tiver double strike, né, que é algo completamente plausível de acontecer. Semi, Capitã Indomável. Uma criatura lendária, Ladino Artífice Humano 4/4 por 6 manas, 4 quaisquer, uma branca e uma vermelha, que possui golpe duplo, vigilância e as mágicas que você conjura têm afinidade com artefatos. Ou seja, elas custam 1 a menos para conjurar para cada artefato que você controla. E essa aqui é uma opção de comandante que é mais rapidinho de explicar, basicamente pois a Sami se alinha muito com o que eu falei sobre a Mimenon mais no início do vídeo. E é um deckzinho de criaturas artefato, onde você vai pagar 6 manas em vez de 5 e que você decide abrir mão da vantagem de cards na zona de comando. O que você ganha, no entanto, é possivelmente uma melhor forma de aceleração de mana, pois a afinidade é uma redução estática em vez de virar os seus artefatinhos, e melhor ainda, onde o mana do Mimenon era limitado, a habilidade dessa carta afeta todas as mágicas que você conjura, que é bem mais legal do que o que a Água Viva nos provém. E olha, se fosse por aí e ambas fossem cartas azuis, eu diria que vale a pena considerar qual te serve melhor. No entanto, dado que Sami é uma carta vermelha e branca, eu fico muito animado para testar essa build, pois a combinação de cores Boros é pauleira para esse tema. Pois temos acesso a beaters gigantescos como o Guardião de Bronze, ou a Libu pingando quantidades catastróficas de dano em alguém, uma recompensa de bronze que pode custar, sei lá, apenas 1 mana vermelho e gerar um cagalhão de mana, e as possibilidades são tão amplas que até mesmo o Anjo das Ruínas, carta normalmente encontrada em Reanimator ou decks de reciclar, pode ser conjurado para apenas 2 maninhas nessa build. E se você foca naquelas criaturas que eu mencionei antes, né, como Esfera de Batalha Mira, Alma de Nova Firexia, você pode ter as nossas vantagens de cards brancos, que estão maiores a cada set que se passa, você enche a sua mão e já joga tudo aquilo de graça na mesa, tudo de bom. Alfarael, escolhido pela pedra. Criatura lendária, clérigo humano 3/3 por 5 manas, 3 quaisquer e 2 pretas, e tem salvaguarda de descartar um card aleatoriamente. Ele possui a habilidade de Void. Parece muito revolta. E sempre que Alfarael ataca, se uma permanente que não seja um terreno deixou o campo de batalha nesse turno, ou se você fez o Warp de uma mágica nesse turno, o jogador defensor perde metade da sua vida arredondada para cima. E esse é um cara que eu ouvi algum bafafá online, então eu resolvi trazer a discussão para o canal, pois por mais que eu veja o potencial desse mano, eu ainda não sei se eu acredito 100% nele.
Em linhas gerais, eu li e vejo isso aqui como um deck de aristocratas, permitindo assim sacrificar permanentes não de terreno confiavelmente, de forma que no seu combate você faz um super dreno, algo bem desejável. E como quem não quer nada, o Alfarael basicamente tem resistência à magia, pois pouquíssimas pessoas estão topando descartar uma carta aleatoriamente em 2025, onde a figurinha certa pode literalmente te virar o jogo e não custa nem muito mana pra fazer isso. E mais vantagem, cara, combinho, pois se você tiver uma reflexão de dor em jogo, ou aquele feitiço que fez algo similar, esse efeito de drena simplesmente se torna letal para alguém. O que não me convence, pessoalmente, é que parece muito trampo casar o pacote de aristocratas com o pacote de manter o Alfarael vivo no turno de combate, de forma que se você conseguir fazer essa junção com cartas tipo Ideal Caído, que é uma favorita minha, eu acho que tem um certo potencial aqui para ser explorado. Ou no mínimo, você monta, sei lá, um deck de aristocratas muito simples, muito padrão, né? Usa aqueles efeitos como afinal nem morreu, ataca com o Alfarael, dá alvo nele com instantânea e pode ou sacrificá-lo, ou se ele for bloqueado ele volta, de forma que você garante aquele dreno. Tem maneira de casar isso tudo, tem potencial aqui, mas e vocês? O que acham? É ou não um dos melhores comandantes dessa coleção? E por fim, eu trouxe aqui duas lendas cuja discussão mais importante não é sequer sobre os efeitos das cartas em si, mas sim as suas funções. O Tanuki, aspirante memorial, e o Mimenon, exilado de outros. Inclusive, acostume-se, tem 2 Mimenons, 2 Tanukis, o povo gostou de repetir carta aqui. E rapidinho, né, só pra falar que eu não mencionei. A primeira carta tem a aterragem de causar 1 de dano a cada oponente e de comprar uma carta por turno, e o segundo de colocar marcadores +1/+1 sempre que um artefato entra em jogo sob seu controle. O que eu quero discutir com essas duas cartas, no entanto, é o seguinte: vira e mexe eu recebo um comentário, uma DM, algo do tipo, que se dá mais ou menos da seguinte forma: ai, Manuel, eu quero introduzir o meu amigo ou amiga ao Commander e eu queria saber o que você recomenda de deck para eles. Ou até mesmo viram pra mim e falam: ah, eu queria ensinar uma pessoa a jogar Magic com o Commander. É melhor um deck monocor, um Voltron, qual que é a boa? De forma que, a minha resposta para isso, apenas por enquanto, é que comandantes como Tanuki ou Mimenon são ambos excelentes para quem tá nessa situação, pelos seguintes motivos. Primeiro, pois se você só tem como ensinar uma pessoa com Commander, né? Se você não tem book pra fazer um deckzinho de 60 quartas, ou até mesmo amigos que tenham demo decks, se o Commander é um mal necessário para que a pessoa comece a jogar Magic, o ideal é que você diminua a complexidade da coisa toda. Esses dois comandantes que eu citei são simples por natureza, um botando marcadores e o outro causando dano. No entanto, na minha experiência de quase 8 anos, você também não pode errar a mão, sabe? Simplicidade demais faz o jogador aprendiz se sentir idiota ou pelo menos que o jogo é meio chato. Então quando você pega, sei lá, um Trum, monogreen e mete um monte de aurinha meia bomba fácil de entender, o jogador pode até estar ganhando o jogo, sabe? Pode até estar entendendo as regras, mas parece que você não incentiva a ver além. Você não incentiva aquela pessoa a passar do básico e enxergar o potencial expansivo do formato e do jogo como um todo. Portanto, eu acho que comandantes de duas cores como esses, que têm efeitos simples, mas que sinergizam com cartas poderosas incentivando a exploração, são ideais. Mais cedo do que tarde, eu prometo, e pretendo inclusive fazer um vídeo justamente sobre comandantes ótimos para iniciantes, mas fica o meu parecer com esses dois aqui. O Tanuki só causa dano, mas otimizar a sua base de mana com aquelas fetches baratinhas, tipo Evolving Wilds, vai te dar um temperinho, você vai poder comprar carta no turno dos outros. E a Água Viva pode só botar marcadores, mas isso tem sinergia com modular, com proliferar e muito mais. E bom, por hoje é isso. Eu queria deixar aqui um alô para todos os meus apoiadores, pois vocês que são as pessoas que fazem isso acontecer. Em especial, um salve para os nossos patrões generosos, Pixelbit e Luiz Paulo Valença. Inclusive, obrigado Luiz Paulo Valença pela animação de fundo. E valeuzão, gente, eu fico até meio... tem jeito, mas obrigado mesmo, é de coração. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, até lá, meu nome é Manuel, esse é o Budgetório. Até mais!